Família de Vive, meus irmãos, meus amigos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Hoje estaremos meditando em uma palavra que nos vai falar, Efésios capítulo 5, que nos diz o seguinte: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes em ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo em Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais companheiros, porquanto noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque os que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, esta palavra que eu trago nessa noite para a nossa reflexão, na verdade, é uma palavra de despertamento. É uma palavra que nos traz uma profunda reflexão sobre como nós temos reagido diante de todo o quadro que tem se apresentado em nós. O versículo 14, eu quero que você pegue a sua Bíblia e acompanhe esta palavra, Efésios capítulo 5. Aqui, só o versículo 14 tem 3 palavras que nós iremos nos deter e meditar sobre elas. Primeira palavra é desperta. Vem ao questionamento, desperta, despertar de quê? Tu que dormes. A segunda palavra, levanta-te dentre os mortos. E a terceira, só pode haver esclarecimento se for da parte do Senhor Jesus. Então a Bíblia, ela nos fala que há uma comparação, como eu falei para os irmãos aqui no versículo 14, desperta tu que dormes. Então dentro da Bíblia, o sono às vezes é comparado com a morte. Salmo de número 13, versículo de número 3, vai nos dizer: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Então há uma necessidade de nós nos despertarmos diante de tanta comodidade que tem ocorrido, e Deus tem permitido que tudo que está acontecendo tem um objetivo para nós, igreja, que é um despertamento espiritual. Acontece, meus amigos, irmãos e irmãs, que muitas pessoas, elas pensam que estão vivas por estarem respirando. Aqui quando a Bíblia diz, desperta tu que dormes, há uma necessidade de nós termos um despertamento espiritual.
se nós não nos acordarmos, se não despertarmos em tempo, acabaremos morrendo duas vezes. Não só a morte física, que é um processo natural que todos devem passar, mas a pior é a morte espiritual, que separará o homem para sempre, não dando mais a ele a oportunidade ou uma chance dele ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero falar sobre alguns aspectos, não vou me deter muito nesta noite, mas quero trazer para você um exemplo, a parábola das virgens. Mateus capítulo 25, versículo 5, que nos diz que, tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Presta atenção, a Bíblia vai nos dizer que as noivas, as virgens que ali estavam, elas estavam aguardando o noivo. Só que aconteceu que a metade delas estavam despertadas espiritualmente. O sono natural lhes foi acometido, mas elas estavam espiritualmente despertadas porque tinham azeite na reserva, ou seja, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida delas. Quero citar o exemplo de Esther. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14, os irmãos conhecem o relato bíblico. Enquanto ela estava no palácio, ela estava desapercebida do que o mal, a mãe estava tramando contra o povo judeu. Então foi necessário que Mardoqueu fosse até, rasgasse a sua roupa em sinal de chamar a atenção para que Esther fosse despertada daquela comodidade em que ele estava no palácio. Então nós precisamos, irmãos, ter o cuidado de não nos acomodarmos com a situação em que muitas vezes é confortável para nós. Mas eu quero dizer para você que precisamos ter cuidado para que nesse conforto não venhamos acabar na situação que estava Marta. A Bíblia vai nos dizer em Lucas capítulo 10, versículos 40 e 41, ali retrata sobre Marta e Maria. Observe bem, embora Marta parecesse estar bem acordada, e na verdade ela estava cuidando dos afazeres da sua casa, mas ela estava espiritualmente dormindo. Foi necessário que Jesus a chamasse, no versículo 42, e dissesse para Marta: mais uma só coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Então observe bem, nós temos que cuidar das coisas que o Senhor nos confiou, temos, mas não podemos ficar presos de uma forma tal que deixemos de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Jonas, no capítulo 1, versículo 5, os irmãos conhecem a história. Tudo aconteceu porque Jonas desobedeceu. Ele entrou naquele barco e causou uma grande tempestade. E quando a tempestade estava muito terrível, o que acontece? Jonas desce para o porão e ali ele então começa a dormir profundamente. Mas você vai observar que no versículo 6, o mestre ou comandante daquele navio desce até o porão onde Jonas estava e pede para que ele também clame, questiona sobre a vida daquele homem. Ele então sobe, os irmãos conhecem a história. Mediante a desobediência ao sono da indolência, os turbilhões da vida vêm nos assolar.
mas quando você está despertado diante da presença de Deus, você consegue caminhar firme na presença do Senhor. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 37, nos fala que Jesus convida Pedro, Tiago e João para orarem com ele ali no Getsêmani. Então Jesus vai e quando volta os encontra dormindo. E o versículo 37 vai nos dizer: e chegando Jesus os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Jesus então ali, irmãos, chama a atenção de Pedro para que ele tivesse cuidado, zelo pelo que ele estava fazendo, porque ali estava sendo, Jesus estava sofrendo a angústia da missão que tinha que se cumprir. Já estou caminhando para a conclusão, mas quero dizer e alertá-lo nesta noite, meu querido irmão, amigo, que está nos ouvindo. O que é que o inimigo tem feito? Ele tem usado de todas as estratégias para que a igreja se acomode, que ela adormeça espiritualmente e assim pensar que ela está viva. Deu para vocês entenderem a estratégia do inimigo? É tentar neutralizar o avanço da igreja, é tentar fazer com que ela pense que ela está bem, se acomodando. Mas eu quero dizer para você, nós não podemos deixar que essa estratégia do inimigo das nossas almas venha ter uma ação na vida da igreja, senão ela se tornará fraca e sem forças para trabalhar. Eu quero ler Romanos para você aqui, como eu disse, eu estava caminhando para o final. Romanos capítulo 8, glórias a Deus. Capítulo 8 vai nos dizer o seguinte, versículo a partir, Romanos 8, 35 ao 39. Presta atenção que o texto vai nos falar nesta noite para a nossa meditação. Glórias a Deus. 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Então observe bem que quando nós estamos despertados diante da presença de Deus, nada poderá nos separar deste amor glorioso, como eu quero ler para você para caminhar para o encerramento desta mensagem desta noite. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas para que verdadeiramente esta palavra se cumpra em nossa vida, nós precisamos estar despertados. Precisamos nos levantar diante da presença de Deus, clamar pelo seu nome, para que o Senhor venha nos esclarecer, para que assim possamos continuar fazendo a sua boa e perfeita vontade de Deus. Então quero concluir nesta noite esta palavra, essa porção da palavra de Deus, dizendo para você, uma experiência que você sabe, quando uma pessoa está dormindo e quando não quer ser despertada, é muito complicado, é muito difícil tentar despertá-la do seu sono. Mas quando ela sabe que tem que levantar, basta somente um toque,
ou um despertador para que ela então seja acordada. O que é que eu quero dizer para você nesta noite? A palavra de Deus nos diz que não pode ser por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Quando você for pregar a palavra de Deus para uma pessoa, observa se ela der ouvidos, continue pregando a palavra e explicando, mas se ela demonstrar falta de interesse, não jogue pérola aos porcos, nem Deus santo que aos cães. Pastor, mas que palavra dura? Não é. É o que o texto vai nos dizer. Às vezes a pessoa está num sono de indolência tão profundo que não adianta você falar. Mesmo que você pegue um megafone e coloque no seu ouvido, mas ela não vai te dar ouvido. Presta atenção. Quando a pessoa for tocada pelo Espírito de Deus, aí é o segredo. Ser tocada pelo Espírito de Deus. Mas eu quero dizer para você, não desanime. Continue pregando a palavra, continue fazendo a obra do Senhor. Procure fazer como fez Maria. Ela escolheu a boa parte. Marta estava ansiosa, preocupada com seus afazeres. Foi necessário que Jesus a chamasse e lhe explicasse que ela poderia fazer as coisas, mas o importante era ouvir a palavra, que nada lhe seria tirada na vida eterna. Que Deus te abençoe. Permitindo Deus, estaremos domingo mais uma vez reunido com você, aqui pregando a palavra do Senhor e trazendo a parte de fazendo o nosso culto. Então, a família Adevib já sabe o nosso horário do culto. Reúna a sua família, pegue a sua Bíblia, a sua harpa cristã, reserve o seu tempo de domingo para louvor, para a honra e para a glória de Deus, quando juntos estaremos adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe, estaremos orando pela tua vida, para que o Senhor continue tendo misericórdia de você, e se você estiver passando por algum problema, que o Senhor venha te despertar, venha te ajudar a sair desta comodidade e tomar uma posição como fez Maria aos pés de Jesus. Pai Santo e Eterno, eu te agradeço pelas vidas que estão nesta noite, Senhor, ouvindo a tua palavra, que a tua bênção alcance o seu lar, a sua família, os ajude a cada dia a estar diante da tua presença, olhando somente para Jesus, o autor e o consumador da fé. Que a tua bênção alcance todos os lares, é a nossa oração em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor, que juntos possamos dizer amém. Que Deus te abençoe. Até domingo.